Canta minha cólera, ó deusa funesta de Aquiles pelida, causa que foi dos aquivos sofrerem trabalho sem conta, e de baixarem para o Hades as almas de heróis numerosos e esclarecidos, ficando eles próprios aos cães atirados, e como pasto de aves. Cumpriu-se de Zeus desígnio, desde o princípio em que os dois em discórdia ficaram cindidos, o de Ateu filho, senhor de guerreiros, e Aquiles divino. Quais serão as consequências da ira? Vejamos o que Homero tem a dizer sobre isso com a Ilíada, aqui no Quixotado, seu programa de literatura, com a apresentação de Amâncio Siqueira. O que eu posso dizer para vocês inicialmente é que, com esse livro aqui, eu me senti como se tivesse realmente me tornado um leitor. É um livro incrível, não sei como é que eu demorei tanto tempo para ler esse livro. Se um grego começou a minha vida como um literato, o Nikos Kazantzakis, esse aqui, o Homero, eu acredito que reiniciou. Ele explodiu minha cabeça. Tá tudo aqui. Tudo que a gente conhece hoje de técnica narrativa, inclusive de técnica de cinema, já estava aqui. Tem, por exemplo, um canto aqui em que ele afirma que os gregos criaram um muro diante das naus deles para que os troianos não as queimassem, os impedindo de voltar para a Grécia. E esse muro vem de um canto mais antigo, que era a Tebaida, que narrava o cerco a Tebas, do qual Aquiles também participou. E ele usa esse muro como uma forma de dar dinâmica à narrativa. Você vai ver aqui toda a técnica da panorâmica que a gente vê no cinema hoje. Ele vai passando a câmera pelos combates. Ele vai dizer, Heitor pulou do carro que caiu no fosso e então atravessou uma paliçada, e de cima da murada tal guerreiro jogou uma pedra que caiu sobre a cabeça de fulano, e então Heitor jogou uma pedra e arrombou o portão, e por esse portão eles entraram, mas em outro lugar estava acontecendo outra batalha com outros heróis, e tal herói levou uma flechada e outro morreu com uma lança que atravessou o olho e perfurou o cérebro dele até sair do outro lado da cabeça, e então ele caiu por baixo de um carro, e vários guerreiros ficavam ao redor do corpo tentando arrancar a sua armadura ou resgatar o cadáver. Então toda essa técnica da panorâmica está aqui já no Homero, assim como o drama, a tragédia, o retrato psicológico dos personagens. É incrível, não é à toa que Aristóteles elogiava tanto o Homero na sua poética, porque realmente é um cara que não só alicerçou a nossa civilização em termos de temas, mas também da própria forma da narrativa, do jeito de criar histórias. Homero é incrível, e Homero, é claro, existe essa questão homérica, a gente tem que esclarecer que Homero não é uma figura única. Pode ser que tenha havido um poeta com esse nome, existe inclusive uma história de que ele teve uma disputa com Hesíodo. Eu acredito que não existam dúvidas de que existia um Homero, realmente uma pessoa, que era um Aedo, um poeta, que saiu de Esmina, na Turquia, e foi para Quios, na Grécia, e que fez uma grande fama pela sua capacidade de declamação. Mas é claro que o Homero não foi o criador único desses dois livros, da Ilíada e da Odisseia. Ele se apropriou de muitos temas, de muitos poemas anteriores. A Tebaida, por exemplo, eu já falei, né, na questão do muro, que inclusive ele diz que o muro foi destruído pelos deuses logo depois, porque quando os gregos construíram, não fizeram o sacrifício devido. Então ele está mostrando que esse muro foi criado exatamente por ele apenas, e não pelos gregos de verdade, para dar uma dinâmica à cena. Então ele vai pegar vários poemas anteriores, vários temas, inclusive ele fica meio que aprisionado a alguns poemas. E ele é muito respeitoso em relação aos poemas da época, os poemas que ele se apropria e aqueles que ele sequer cita ou cita só de passagem. Por exemplo, ele respeita o fato de que o Enéas,
um dos tenentes do Heitor, dos troianos, não poderia morrer no seu poema, na Ilíada, porque ele era um herói de outro poema, um dos heróis de outro poema, da Etiópida, ou Aquileia, ou Menoneia. Então ele faz com que o Enéas entre em conflito com o próprio Aquiles e com outros heróis e sempre consiga escapar. E esse Homero de que a gente fala seria uma figura que teria vivido ali entre meados do século VIII e meados do século VII a.C. Então estamos falando de uma pessoa que nasceu há cerca de 2.800 anos. Pra vocês terem ideia do quanto esse cara foi fenomenal, né? O cara que a gente está falando sobre ele há 2.800 anos, que criou duas obras que eram a Bíblia dos gregos. Essas obras, tanto a Ilíada como a Odisseia, eram estudadas nas escolas, eram matéria de fé. As pessoas realmente acreditavam nesses livros. E é interessante porque, por exemplo, a Ilíada, que é até um pouco mais realista do que a Odisseia, mas ela traz muita coisa da questão dos deuses. Por exemplo, os rios são deuses, os montes são deuses, e os deuses tomam parte ativa na guerra de Troia. Eu vou contar para vocês o enredo do poema. Eu não vou falar sobre toda a mitologia que envolve a guerra de Troia, eu vou falar apenas sobre o enredo da Ilíada em si. Se vocês tiverem interesse que eu faça um outro vídeo independente falando sobre toda a mitologia que envolve esse poema, eu faço esse vídeo. No canto 2 aparece a evocação às musas, que é tão comum nos poemas épicos. Ele vai dizer o seguinte: da multidão não direi coisa alguma, nem mesmo os seus nomes, nem que tivesse 10 bocas e 10 também línguas tivesse. Voz incansável e forte, de bronze infrangível o peito. Se vós, ó musas, nascidas de Zeus, portador da grande égide, não me quisesseis nomear os que os campos de Troia pisaram. E no canto 2 ele vai contar todos os chefes que vieram da Grécia e as naus que eles trouxeram. No canto 1, logo no poema que eu já li para vocês na cena antes da vinheta, ele afirma que vai cantar a ira de Aquiles. Nessa tradução aqui, publicada pela Nova Fronteira, do Carlos Alberto Nunes, que é uma tradução da década de 40, ele fala em cólera. Mas acredito que ele colocou cólera porque combinaria com a métrica que ele queria colocar no poema. Ele fez uma tradução em verso branco, mas mantendo uma métrica que ele queria ser fiel à métrica grega, que era o hexâmetro dactílico. Então ele usa a cólera porque se ele colocasse ira ficaria com menos sílabas do que o que ele queria. Mas no original grego antigo, a primeira palavra do poema é a palavra para a ira. Ele diz: a ira canta, ó deusa de Aquiles pelida. Então, o tema desse poema é a ira. Por isso que esse poema aqui, apesar de ter mais de 15.000 versos, ele não conta quase nada da guerra de Troia em si. Até porque seria um tema que todos os ouvintes já conheceriam. Ele vai cantar apenas os 51 dias em que Aquiles ficou fora da guerra até ele retornar. Então, por que o Aquiles ficou fora da guerra? Acontece que eles saquearam um templo de Apolo. Os gregos saquearam o templo de Apolo e Agamenon, o general máximo dos gregos, ficou com Criseida, a filha de Crises, sacerdote de Apolo, assim como outros despojos. O Crises então procura o conselho dos chefes gregos e pede que eles devolvam a Criseida mediante um pagamento de um resgate. Agamenon se nega a fazer isso e diz que ele vai ficar com a Criseida e transformá-la em sua concubina. Então Crises pede a Apolo que lance uma praga sobre os gregos para se vingar desse desaforo. Então vem uma praga muito forte, uma peste que se espalha pelos navios dos gregos e causa uma grande aflição. Então os chefes gregos se reúnem junto com Agamenon e pedem a ele que devolva Criseida. Aquiles inclusive intervém e diz a ele: olha, você está vendo o que está acontecendo, a gente não vai poder ganhar a guerra com um deus contra nós. Devolva a Criseida. Então Agamenon se vira para Aquiles e diz:
eu vou devolver a Criseide sim, mas vou ficar com Briseide, a sua escrava. E Aquiles era apaixonado pela Briseida, então quando o Agamenon toma a escrava dele, ele fica com muita raiva e diz que vai se retirar da guerra. Ele pensa inclusive em matar Agamenon ali mesmo, só que Atena interfere e fala no ouvido dele, diz a ele que não faça isso. Aquiles então se retira e retira os Mirmidonos, os seus super soldados, né, os super guerreiros que seriam o diferencial em qualquer batalha. E a partir daí os gregos começam a passar um perrengue muito grande, porque Aquiles fala com sua mãe Tétis, a deusa do oceano, e diz a ela que interceda junto com Zeus para que Zeus impeça os gregos de vencerem os troianos enquanto ele estiver fora da batalha, para que eles vejam o valor de Aquiles. Tétis fala com Zeus, Zeus, mesmo contrariando Hera, decide acatar o pedido de Tétis, e a partir daí ele começa a lançar raios sobre os gregos e impedir que os outros deuses intervenham, e os troianos começam a vencer, tomar terreno, inclusive os troianos acampam fora das muralhas da cidade, o que nunca tinha acontecido nos 9 anos anteriores de guerra, porque a guerra durou 10 anos e essa narrativa aqui é um trecho apenas de menos de 2 meses do último ano da guerra. E o poema então vai trazer várias aristias. O que seriam aristias? São gestas de heróis nas quais Homero vai mostrar porque eles mereceram a palma da glória, né? Mereceram a honra de serem cantados. Então ele vai ter a aristia de Diomedes, que é no canto 5. No canto 11 tem a aristia de Agamenon. Vai ter também a Doleida, que seria a aristia de Dolon. E a Patrocleida, que seria a aristia de Patroclo. Por que esses heróis se destacam? Justamente porque Aquiles se retirou da guerra. O que acontece? Os troianos acampam do lado de fora das muralhas, eles começam a atacar os gregos e deixá-los cada vez mais acuados, a ponto de os gregos se refugiarem nas suas naus e construírem um muro para tentar impedir o avanço dos troianos. E eu devo lembrar que os gregos e os troianos que nós nos referimos, no poema não recebem esses nomes. O Homero chama os troianos geralmente de teucros e se refere àqueles que nós chamamos hoje de gregos, de aqueus, aquivos ou dânaos, que seriam, na verdade, povos diferentes, mas com algumas similaridades, algumas semelhanças nas línguas, costumes e na religião, que teriam se reunido numa grande confederação para enfrentar a civilização troiana. Pois bem, o que acontece é que Agamenon, o líder dessa grande confederação de 1000 navios, conforme Homero descreve, quando percebe que vai perder a guerra se Aquiles não retornar, manda emissários para pedirem que ele retorne, dizendo que ele vai entregar várias escravas, muitos tesouros, muitas armas fenomenais, mas Aquiles se mantém irredutível. E então o Patroclo, amigo de Aquiles, pede a ele que deixe que ele use a sua armadura para que os gregos pensem que Aquiles voltou para a batalha e os troianos também, para que os troianos fiquem temerosos. E o Patroclo então pega a armadura do Aquiles com seu consentimento, só que Aquiles diz o seguinte: você só vai espantar os troianos para que eles não cheguem perto dos navios e não toquem fogo nos navios. Mas assim que eles forem embora, você deve voltar. Mas Patroclo fica muito eufórico com o resultado da sua intervenção e então parte para enfrentar os troianos até os muros de Troia. E quando ele faz isso, Apolo meio que cega ele com o seu poder, né? Já que Apolo seria o Sol. E quando o deixa meio desorientado, ele também é atingido por uma flecha. E finalmente Heitor, o grande herói troiano, o enfrenta e acaba matando. E nas referências que se fazem à Guerra de Troia, inclusive naquele filme que foi um grande sucesso no início dos anos 2000, que retrata a guerra,
Se diz que Heitor matou Patroclo pensando que ele seria Aquiles, mas na Ilíada em si não é assim que acontece. Heitor sabe perfeitamente que é Patroclo que está lá enfrentando o mesmo. Isso é inclusive no canto 16. Quando eu li dessa versão aqui, eu até achei estranho, pensei que talvez fosse algum erro da tradução, algum esquecimento, porque ele coloca o nome Patroclo bem evidente quando Heitor fala com ele, desafiando dizendo que vai matá-lo. Mas eu li também esse canto na tradução para o inglês de William Cooper, e ele não usa o nome Patroclo, mas usa o termo Menatíades, que seria filho de Menécio ou Menácio. E o filho de Menécio é o Patroclo, porque se Heitor quisesse se dirigir a Aquiles durante essa batalha, ele o chamaria de Pelida, pois Aquiles era filho de Peleu. Então, nesse canto fica evidente que eles não estão pensando que estão lutando contra Aquiles. Eles têm certeza de estarem lutando contra o próprio Patroclo. E, inclusive, depois que Heitor mata Patroclo, ele quer vilipendiar seu cadáver. Ele primeiro rouba a armadura do Aquiles, ele despoja o cadáver do Patroclo da armadura de Aquiles e passa a usá-la. E Ajax, junto com Menelau e outros gregos, tentam defender o corpo de Patroclo para que ele não seja vilipendiado. Inclusive, existe uma batalha muito feroz ao redor do corpo dele, que era comum também. Homero vai descrever em vários cantos batalhas semelhantes. Quando morre um herói, as pessoas tentam pegar o seu corpo para jogar aos cães ou às aves de rapina e roubar sua armadura. E realmente os amigos dele tentam defender o seu cadáver. Pois bem, Patroclo morre e então Aquiles fica desesperado, com muita raiva, e decide voltar para a guerra. Mas para ele voltar ele precisa de uma nova armadura, já que Heitor está com a armadura antiga dele. Ele pede a Tétis então que consiga uma armadura para ele com os deuses. E Tétis fala com Hefesto que vai construir outra armadura. Inclusive existe um canto que vai descrever o escudo de Aquiles. E depois Aquiles volta para a batalha, ele mata muitos filhos de Príamo. Príamo tinha 50 filhos e a maioria deles morre pelas mãos de Aquiles. Aquiles então, com sua nova armadura, volta para a guerra e ele vai duelar com Heitor num duelo singular diante das portas de Troia, e nesse duelo Aquiles perfura o pescoço de Heitor, que seria o único lugar em que a armadura deixaria uma brecha. E o Aquiles, eu acho que se valeu justamente dele conhecer muito bem essa armadura, já que era dele, e saber qual seria o seu ponto fraco. Antes dessa luta, Heitor pede a Aquiles que o que vencer a luta respeite os rituais funerários em relação ao cadáver do vencido. Mas Aquiles não aceita isso e ele, depois que vence Heitor, amarra-o na sua carruagem, na sua biga, e dá várias voltas ao redor das muralhas de Troia, arrastando o cadáver de Heitor. E depois ele vai arrastar o cadáver de Heitor também ao redor do local onde Patroclo está, o corpo dele. Todos os dias, quando ele acorda, ele arrasta o cadáver de Heitor ao redor do cadáver de Patroclo. E então, depois de 12 dias, Príamo decide descer, ir até o acampamento dos Mirmidones, falar com Aquiles e pedir o corpo de Heitor de volta. E é interessante porque o corpo de Heitor, mesmo tendo sofrido vários golpes de todos os gregos e ter sido vilipendiado dessa forma por Aquiles, sendo arrastado por sua carruagem durante vários dias, continua sendo um corpo fresco, um corpo que não apodrece, que não se deteriora, que é mais ou menos aquilo que mantém a tradição dos santos católicos, né? Geralmente, um dos sinais de santidade para os católicos é que um corpo não apodreça, né? Que não conheça a deterioração. Príamo vai até o acampamento, influenciado pelos deuses, logicamente. Na verdade, tudo é influência dos deuses nesse livro, é interessante isso. Eles acreditavam profundamente na questão dos deuses. E não é de hoje que as pessoas confundem a consciência com a voz de alguma divindade. Aqui era muito comum. E geralmente, quando um herói
sente uma certa covardia no coração. Ele acha que foi algum Deus que o influenciou para sentir isso, como se o Deus que fala no coração dele, dizendo que ele deve fugir naquele momento, seja um Deus que esteja dizendo: olha, eu não vou lhe proteger, nenhum Deus vai lhe proteger agora, então é bom você sair daqui até que os deuses lhe sejam mais favoráveis. É interessante, né, como ele vai tratando essa questão da consciência dos heróis. Mas então o Príamo desce, vai até o acampamento de Aquiles sem soldados que lhe protejam, e aí ele vai conversar com o próprio Aquiles. Ele beija a mão de Aquiles, se ajoelha diante dele e pede que possa enterrar o seu filho querido, o seu filho mais amado, que é Heitor. E Aquiles se compadece do sofrimento desse homem que se parece com seu próprio pai, com Peleu, que ficou em Fítia, tão distante, e que não vai rever o filho, porque Aquiles sabe que vai morrer também. Então ele permite que Príamo leve o cadáver de Heitor e que proceda aos seus funerais. Antes disso, tem uma cena muito interessante, que é o espectro do Pátroclo, que aparece para Aquiles pedindo que ele também realize o seu funeral, porque se não for feito o seu funeral de forma devida, ele não vai conseguir entrar no Hades, ele vai ficar na porta do Hades sem conseguir entrar. E é muito interessante a cena, muito bonita essa cena. Na verdade, são cenas fantásticas, todos os cantos têm cenas incríveis. Nos cantos que narram os feitos de Diomedes, ele chega a ferir Afrodite e Ares, o que é impressionante também. Nos cantos em que ele narra os feitos de Heitor também são cantos incríveis. E a gente tem que lembrar que ele está narrando aqui a Era dos Heróis. Então, é algo que aconteceu muitos séculos antes daquilo que ele está narrando. Seria o começo da civilização grega. E é como se todos ali fossem filhos de deuses ou herdeiros de deuses em relação aos Dânaos, ou os aqueus, que depois seriam conhecidos como gregos. Os aquivos geralmente são descendentes de deuses, e isso não é algo que deve causar estranheza, porque se você ler A Cidade Antiga, de Fustel de Coulanges, ele fala que os lares são os deuses principais e que cada casa tem seus lares, que são os antepassados, e o fogo doméstico ele nunca pode se apagar. Então, para essa civilização, de fato, os antepassados eram deuses. A religião não é uma religião geral. Existem, é claro, esses deuses gerais, como Zeus, os deuses urânicos e tudo mais, mas existe também uma fidelidade muito grande aos antepassados. Então, eles imaginarem que eles eram filhos de deuses e que seus antepassados eram heróis e deuses e tudo mais, não é de causar estranheza. E você vai ver que a maioria dos grandes heróis gregos estavam nessa luta na Guerra de Troia. Você vai ter Ulisses, Aquiles, os dois Ajax, Menelau, Agamenon, Diomedes, Nestor, que já é um idoso nessa guerra, porque ele era um sobrevivente da fúria de Hércules. Então você percebe aí o quanto ele está narrando coisas que são de um passado glorioso grego, né? Ele está narrando sobre pessoas que conviveram ainda com Hércules. Ele está narrando os feitos de Aquiles, que seria talvez o maior herói após Hércules. E ele está também narrando alguns feitos de Odisseu, ou Ulisses, que é um dos grandes heróis da antiguidade, talvez o herói mais conhecido, seria mais ou menos como o Dom Quixote daquela era. E sempre que ele vai falar sobre aqueles heróis, ele usa alguns termos superlativos. Por exemplo, quando o Heitor consegue derrubar uma porta do muro dos gregos, ele atira uma pedra e ele diz: ele atirou com muita facilidade uma pedra que 2 dos homens de hoje sequer conseguiriam levantar. E não só em relação a Heitor ele se refere dessa forma, como também a outros heróis, como Ajax, o próprio Aquiles. Ele fala da força que eles tinham. Diz, por exemplo, que a lança de Aquiles só ele mesmo conseguia levantar, que vários homens da época dele não conseguiriam sequer movê-la do chão. Muita gente diz que a Ilíada seria o elemento nobre da poesia homérica, enquanto que a Odisseia seria mais a questão do elemento doméstico. Mas eu discordo, porque a Ilíada tem muito da questão doméstica.
Por exemplo, no escudo de Aquiles, quando ele descreve várias coisas de uma vida cotidiana. E nas metáforas que ele usa também, ele vai falar sobre determinados guerreiros que estão entrando em batalha, e ele diz, assim como bois são colocados numa canga para puxar o arado. Então ele faz narrativas, através de suas metáforas, descrevendo como seria uma caçada ao javali, como seria uma caçada a um leão, como seria feito um cercado para proteger o rebanho de um leão, como é feito para arar a terra, e várias outras coisas que seriam da vida mais cotidiana, mais rotineira. E Homero também ele coloca tudo, basicamente, da cultura grega no seu poema. Você vai ter, por exemplo, descrições de como seria um sacrifício aos deuses, em várias vezes, porque tem muitas repetições. Cerca de 30% dos versos são repetições. Ele vai, não só os epítetos que ele dá aos deuses e aos homens, como descrições inteiras de sacrifício, ou então quando Zeus decide dar um recado, mandar um recado por Íris, que seria uma das mensageiras dos deuses, ao lado de Hermes, ele dá um recado para Íris e a Íris passa o mesmo recado para aquele que ela deve passar, com as mesmas palavras ipsis literis. E às vezes, inclusive, nos conselhos dos deuses, Hera vai dizer uma coisa para Zeus, e aí Zeus vai dizer essa mesma coisa para aquele outro deus que Hera queria que ele falasse, e assim sucessivamente, se repetem às vezes até 4 vezes a mesma fala, da mesma forma. Isso deveria servir como marcações, porque a gente tem que lembrar que isso era um poema declamado, e era um poema feito para ser declamado durante 3 dias. E você percebe muito claramente a quebra que seria para o dia seguinte, que é quando ele fala sobre a noite. Muitas vezes ele está descrevendo uma batalha que está muito aguerrida e de repente ele diz, mas chegou a noite e aí um dos guerreiros, seja um aqueu ou um teucro, disse que eles deveriam respeitar a noite e então pararam a batalha por ali. Por exemplo, tem um canto que é uma luta entre Heitor e Ajax. Heitor é compelido por um dos deuses a desafiar o maior guerreiro grego que quiser lutar contra ele, para que durante essa batalha entre Heitor e algum aqueu, as pessoas possam descansar, retirar os cadáveres do campo de batalha, e essa luta dura até o anoitecer. Quando anoitece, ela termina em empate e eles se despedem. E eu acredito que naquela época fosse exatamente assim, né? O poeta dizia, então eles trocaram presentes e se retiraram porque tinha chegado a noite. Então era a deixa para que as pessoas também deixassem o local em que estava sendo declamado o poema para voltar no dia seguinte e aí continuar essa história. E você imagina o impacto que isso tinha, né? Porque você está ali, né, naquela expectativa do que vai acontecer a seguir e aí você tem que interromper. Imagino que as pessoas iam passar a noite toda pensando, e o que será que vai vir em seguida? E é interessante que você conhece a história, ou pelo menos uma parte dela, mas você fica muito instigado para saber como é que vai desenrolar, como é que o poeta vai narrar isso. É bom lembrar que, como esse poema só narra esses 51 dias, várias coisas que ficam da Guerra de Troia, que são parte da nossa cultura, não são narradas aqui. Por exemplo, você não vai saber aqui sobre o cavalo de Troia, você não vai saber aqui sobre o calcanhar de Aquiles, que são 2 expressões que vivem na nossa cultura, né, que são muito utilizadas e que não são narradas, que foram posteriores aos fatos narrados aqui. E um fato anterior também é a questão do pomo da discórdia, que teria gerado toda essa guerra, que também não é narrado aqui. Se vocês quiserem que eu fale sobre esse tema em outro vídeo, coloque nos comentários e aí a gente faz um vídeo especial sobre essa questão da Guerra de Troia, inclusive sobre as escavações que descobriram mais ou menos quem seria essa cidade e o que teria acontecido ali, na história real. Mas voltando para a questão do tema do livro, é interessante, por que que o livro é Ilíada se ele não narra a Guerra de Troia? Por que não ser a Aquilíada ou algo do tipo? Existia um poema anterior que serviu como base para esse aqui, que narrava puramente a história de Aquiles,
que seria conhecido como Etiopeida ou Menoneida, porque a morte de Aquiles começa com a vinda de um rei etíope que traz os seus exércitos para ajudar os troianos, Minénon, se eu não me engano. Mas esse poema aqui, o Homero tem essa genialidade, né, de retirar o começo da história e o fim e narrar apenas esses feitos aqui, respeitando, é claro, os outros poemas que existiam, as outras epopeias, que não mereceram chegar até nós, como esses dois livros dele chegaram, né? A Ilíada e a Odisseia, são monumentos fantásticos. Os deuses lutam ativamente nessa guerra. Você vai ter Afrodite, Ares e Apolo ao lado dos teucros, dos troianos, e você vai ter Hera, Atena e Poseidon contra os troianos a favor dos gregos. E Zeus, ele não toma uma parte ativa em favor de nenhum dos lados, ele só vai impedir que os outros deuses lutem em favor dos gregos, enquanto Aquiles estiver fora da batalha, a pedido de Tétis, né? E Zeus então diz aos outros deuses: não ousem me desafiar, porque senão eu vou dar um pau em todos vocês. Zeus é muito poderoso, vocês não têm ideia do quanto ele é poderoso. Nesse livro aqui é impressionante. Ele diz: se vocês quiserem todos aí puxar o meu braço para tentar derrubá-lo, vocês vão perceber que todos vocês juntos não são capazes disso, mas eu com o meu braço posso levantar todos vocês de uma única vez. Então Zeus é um poder fantástico, fabuloso. Inclusive ele pode matar qualquer deus se ele quiser com os seus raios. Isso é impressionante. E os deuses, ao mesmo tempo que eles participam ativamente da batalha, inclusive se ferindo, né? Eles reclamam da relação que eles têm com os homens. Isso é interessante. Vou ler aqui para vocês um trecho para vocês perceberem. Afrodite, depois de ser ferida por Diomedes, procura Dione. E então Dione diz: qual das deidades urâneas te fez esse dano, querida? Como se à vista de todos houvesses um mal praticado. Disse a deusa dos risos amante, Afrodite, em resposta: foi o arrogante Diomedes, do grande Tideu descendente, por ter querido livrar meu filho do prédio funesto, meu caro Enéas, a quem especial afeição dediquei sempre. Não se restringe aos troianos e aquivos a guerra, somente. Até contra os deuses eternos os danos agora se atrevem. Disse-lhe Dione, a imortal admirável, então em resposta: ainda que muito te aflija, querida, suporta paciente, que de aflições indizíveis os deuses, por causa dos homens, já suportamos, causando uns aos outros trabalhos sem conta. É interessante isso, né? Como os deuses têm trabalhado por causa dos homens que dão tanto problema. E algo que também me deixou muito fascinado nesse poema é que Homero, em momento nenhum, faz um juízo de valor dizendo que os troianos seriam maus e que os aqueus seriam bons. Muito pelo contrário, ele até recrimina um pouco Aquiles, né, por ter deixado a batalha correr sem a sua presença e então ter causado a morte de tantas pessoas. Então ele parece fazer um julgamento moral mais sobre Aquiles do que sobre Heitor, mas não faz na verdade sobre nenhum dos dois. Ele mostra como pessoas humanas passíveis de erros, passíveis de amores e de dores como qualquer outra pessoa, mesmo Aquiles sendo um filho de uma deusa. E no capítulo em que ele narra a despedida de Heitor, de Andrômaca, sua esposa, é algo que não tem como você não se emocionar. E primeiramente ele encontra a mãe dele, e a mãe dele diz: para aqui um pouco, que vinho mais doce que o mel vou buscar-te, para que lides a Zeus e as demais divindades eternas, e tuas forças restaures também, pois haveres bebido. Tônico é o vinho, excelente, para o homem no extremo das forças, tal como te achas de tanto lutar em defesa da pátria. Disse-lhe Heitor em resposta, o guerreiro do casco ondulante:
Mãe veneranda, não tragas a doce bebida. Receio que os fortes braços me enervem, vindo eu a perder toda a força. A reverência me impede de vir ofertar a Zeus grande, com mãos impuras. É impróprio, assim, sujo de poeira e de sangue, prestes a alçar ao que nuvens cumulam no Olimpo vastíssimo. Então ele encontra Paris, o causador de toda essa batalha, e diz o seguinte: recomendáveis não são, ó infelizes, esses teus sentimentos. Fora dos muros o povo perece na crua peleja. Por tua causa acendeu-te esta guerra que em volta de Troia arde, sem pausa nenhuma. Tu próprio, quiçá, te indignaras, caso encontrasses alguém que fugisse à defesa da pátria. Vamos, senão, logo logo há de a chama inimiga atingir-nos. Paris, então, que é um covardão, um cabra safado que só se interessa por conquistar as mulheres e não luta as suas batalhas, decide então seguir Heitor. Mas antes que os dois saiam do quarto de Helena, a Helena faz também a sua despedida de Heitor, que também é muito bela. Ela diz o seguinte: caro cunhado da pobre que apenas desgraças espalha, fora melhor, bem melhor, que no dia em que a luz vir o mundo, arrebatado me houvesse de casa terrível Procela, para nos montes lançar-me ou nas ondas do mar ressoante, que me teriam tragado evitando esta grande catástrofe. Mas já que os deuses quiseram que tudo desta arte se desse, fosse-me então destinado marido melhor, que as censuras dos companheiros sentisse e a desonra daí decorrente. Este, porém, nunca teve firmeza, nem nunca há de tê-la. Ele se despede então de Helena, e aí ele vai encontrar finalmente a sua esposa. Andrômaca estava junto com as outras mulheres rezando no templo de Atena, e então ela volta para encontrar Heitor e disse o seguinte: pôs-se-lhe ao lado a impecável Andrômaca em pranto desfeita, toma-lhe a mão e falando-lhe diz as seguintes palavras: tua coragem te perde, cruel. Não te apiadas, ao menos, de teu filho inocente, o de minha desdita, ficando cedo viúvo de ti, quando os feiros aqueus te matarem? A ti somente eles visam. Bem mais vantajoso me fora que, antes de vir a perder-te, se abrisse o chão duro. Nem outra esperança me resta, colhendo-te o negro destino. Dores somente. Ela vai narrar como morreram os seus pais e os seus irmãos nas mãos do próprio Aquiles, durante o cerco de Teba, e então vai dizer o seguinte: tem, pois, piedade de mim, fica um pouco na torre, não queiras órfão filho deixar, nem viúva a consorte querida. Disse-lhe Heitor em resposta o guerreiro do casco ondulante: tudo isso, esposa, também me preocupa, mas quanta vergonha dos outros homens e assim das troianas de péplos compridos, eu sentiria-se infame, fugisse às pelejas cruentas. Isso o meu peito proíbe, ensinando-me a ser valoroso e a combater sempre à frente dos fortes guerreiros de Troia, para mor lustre da glória paterna e de meu próprio nome. O coração claramente me diz e a razão me confirma. Dia virá em que Troia sagrada será destruída, bem como Príamo e o povo do velho monarca lanceiro. Menos, porém, me acabrunha o destino que aos teucros espera, ou mesmo o de Hécabe, ou a sorte que a Príamo está reservada, e a meus irmãos numerosos, que, embora valentes, na poeira hão de jogados ficar, sob os golpes de inimigos ferozes, que imaginar-te arrachada por um desses duros Aquilos, de vestes bronzes em pranto, sem nada nos dias felizes. As ordens de outra mulher hás de, em Argos, tecer belos panos, ou te terás obrigado a trazer, de Pérea ou Messeida, água, bem contra a vontade, agravada por doestos pesados, e porventura dirá quem te viu humilhada chorando: eis aí a esposa de Heitor, o guerreiro mais forte e galhardo, quando, ao redor das muralhas de Troia, incessante era a luta. Isso dirão, aumentando-te a dor de não teres esposo, o homem capaz de livrar-te dos dias do vil cativeiro. É preferível que a terra fecunda meu corpo recubra, até de ouvir-te os lamentos, ao ser levada de rastros. E depois que ele falar sobre isso, ele está dizendo que ele prefere morrer antes de vê-la sendo escravizada. E então ele vai se despedir do filho. Zeus poderoso, e vós outros, ó deuses eternos do Olimpo, que venha a ser o meu filho como eu, distinguido entre os teucros, de igual vigor, e que em ilho depois venha a ter o comando, e que ao voltar dos combates alguém diga ao vê-lo: é mais ainda que o pai. Possa a mãe veneranda a sua vista alegrar-se, após ter matado o inimigo, pesado de espólios cruentos. Disse,
E nos braços da esposa dileta depõe o filhinho. Ela, afetuosa, o acolheu e o afagou no fragrante regaço, rindo entre lágrimas. Muito comovido ante o quadro, o guerreiro, acariciando com a mão, lhe dirige as seguintes palavras: Minha tolinha, por que desse modo afliges tua alma? Homem nenhum poderá contra o fado mandar-me para o Hades, pois quero crer que a ninguém é possível fugir ao destino, desde que nasça, seja ele um guerreiro de prol ou sem empréstimo. Para tua casa recolhe-te e cuida dos teus próprios lavores. Roca e tear, assim como as criadas transmitem tuas ordens, para que tudo executem, que aos homens que em Troia nasceram, mormente a mim, está afeto pensar quanto a guerra concerne. Então ele parte daqui, junto com o Paris, para novamente entrar na batalha. Isso é no canto 6, e a gente vai passar por vários cantos até chegar à batalha definitiva entre ele e Aquiles. Esse vídeo está muito comprido, mereceria na verdade para cada canto um vídeo específico, ou ao menos para cada tema. Então não vai dar para eu falar tudo o que eu queria falar, mas eu vou mostrar aqui para vocês o encontro de Príamo com Aquiles para requisitar o cadáver de Heitor. Lembra-te, Aquiles, igual a um dos deuses, teu pai venerável é da mesma idade que a minha, e portanto, como eu, assim velho. É bem possível que esteja cercado por fortes vizinhos, cheio de angústia, sem ter quem lhe sirva de amparo e defesa. Mas só de ouvir que estás vivo, a alegria indizível lhe invade. O coração, dia a dia esperando poder ante os olhos, ter a figura do filho glorioso de volta de Troia. Muito mais triste é o meu fado, que após tantos filhos ter tido, de comprovado valor, nem um só na velhice me resta. Vivos, 50 floriam no tempo em que os danos chegaram. Da mesma mãe, 19 guerreiros me foram brindados. Os outros todos, diversas mulheres, os passos tiveram. De muito dele as forças dos joelhos tirou Ares forte, e o único herói que restara, dos muros, amparo de todos, a combater pela pátria, não há muito tempo mataste. O meu Heitor, cujo corpo aqui veio insistente pedir-te, as naus aquivas trazendo resgate de preço infinito. Ser reverente aos eternos, Aquiles. De mim tem piedade, pensa em teu pai, também velho, bem mais infeliz sou do que ele, pois chego agora a fazer o que nunca mortal fez na terra. Beijo-te as mãos, estas mãos que a meus filhos à morte levaram. Grande saudade do pai no pelido discurso desperto, tomando as mãos do monarca, afastando de si com brandura. Ambos choravam. O velho lembrava de Heitor valoroso, num soluçar convulsivo. De Aquiles aos pés enrolado, que ora o pai velho chorava, ora a perda do amigo dileto, Patroclo. O choro dos dois pela tenda bem feita ressoava. É uma questão assim tão forte, tão emocionante, é incrível, mas... E, assim, Homero colocou tudo aqui nessa, a questão do respeito pela honra, do respeito pela família, a fidelidade. Nos funerais de Patroclo, inclusive, ele descreve como seriam os Jogos Olímpicos, né? As competições, né? Corrida de bico, corrida a pé, o pugilismo, luta greco-romana e disputa de arco e flecha. Existe uma questão que é se Aquiles e Patroclo seriam amantes e não apenas amigos. E é uma questão muito antiga, não uma questão dos últimos séculos. Por exemplo, no Diálogo de Platão, o Fedro, o Sócrates rebate essa opinião. Ele diz que o próprio poema traz a informação de que Aquiles e Patroclo dormiam em camas separadas, cada um com sua concubina. E me pareceu também no poema que fica bem claro que são grandes amigos, como se fossem irmãos. Patroclo teria matado um amigo depois de um jogo, seria o equivalente a um jogo de dados, e teria fugido então da sua cidade natal e conseguido refúgio com Peleu. E ele teria ido morar então junto com o pai dele, com Peleu, o pai de Aquiles, e eles teriam sido treinados por Quiron, o grande centauro que foi treinador de grandes heróis gregos. Então, essa é a mitologia
por trás da amizade dos dois, que não fala sobre essa questão de um amor, digamos, sexual em relação a eles. Mas, de qualquer forma, até hoje continua essa questão sendo debatida. E, inclusive, Homero parece, nesse livro, resolver um grande dilema, né, que sempre existiu na filosofia, que sempre existiu na religião, que é a questão de se o homem está fadado a um destino, né, inclusive fadado vem de fado, que era a palavra que ele usava para o destino. Se o homem tem um destino que ele deve cumprir, ou se ele tem um livre-arbítrio, se ele tem uma escolha. E Homero está dizendo aqui o seguinte, com a história de Aquiles. Aquiles tinha dois caminhos para seguir. Tétis chega para ele e diz: filho, você tem duas opções. Se você lutar nos muros de Troia, vai morrer jovem, mas será lembrado eternamente. Se você não lutar, você vai morrer velho, mas será esquecido. E Aquiles toma a sua decisão, que é de lutar em Troia. Em determinado momento ele se afasta dessa batalha, pensa até em voltar para Fítia, e então ele morreria velho e não seria lembrado, mas acaba sendo conduzido pela morte de Patroclo para voltar para a guerra e morrer. E ele sabe que vai morrer, ele sabe que o destino dele, se ele escolher lutar nos muros de Troia, será a morte. Assim como Heitor sabe que se ele sair das muralhas, ele também vai morrer. E eles decidem fazer isso porque é o dever deles fazer isso. Então, Homero está dizendo que o homem tem, sim, escolha, mas ao mesmo tempo ele não tem. Porque ao cumprir com seu dever, ao cumprir a tarefa que os deuses lhe escolheram, você está fadado a ser destruído. É impressionante, é um livro impressionante, um poema impressionante, assim, é fantástico. Eu só indico a vocês que leiam essa versão aqui, do Carlos Alberto Nunes. Evitem a do Odorico Mendes, que é a mais antiga, do século XIX ainda. Eu achei muito ruim, tentei ler pela edição da Martin Claret. Como é uma tradução muito antiga, já está em domínio público, então geralmente essas editoras que procuram livros em domínio público publicam por essa tradução, mas eu achei péssima. Ele usa muito preciosismo de linguagem, ele tentou fazer versos decasseiros, então ele reduz muito os versos originais, inclusive em número de versos ele reduziu, e também usa muito vocabulário que é chato, que precisa de muitas notas para poder esclarecer. Eu achei muito terrível. Essa edição aqui achei muito boa. Eu também li alguns trechos da tradução do Haroldo de Campos, que ele chama de transcriação, né? Como se ele tivesse, na verdade, escrito o poema. E também gostei, mas eu gostei mais dessa aqui, essa aqui eu li completa, né? A do Haroldo de Campos eu não li completa, eu li alguns trechos. Eu achei essa aqui até melhor. É uma obra fantástica e eu queria deixar uma reflexão para vocês sobre o tema principal, né? Homero estava falando há quase 3.000 anos sobre os perigos da ira, e estamos vivendo tempos de ira. Então as pessoas hoje comemoram a morte de outras pessoas, inclusive de crianças, né, pessoas inocentes. Para não ficar no exemplo da política nacional, vou falar sobre o cineasta Zack Snyder, né, que era responsável por alguns filmes da DC Comics, e que pessoas tripudiaram, riram da cara dele porque uma filha dele se suicidou. Então você vê o quanto estamos vivendo tempos bárbaros, e talvez seja importante que nós escutemos novamente o que esse poeta aqui está dizendo, né? A questão do respeito pelas pessoas, da honra, do respeito pelos mortos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever, de compartilhar, de comentar também. E a gente se vê no próximo Quixotado, seu programa de literatura.